neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Eis a escrava resgatada, grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. De maneira tal me amaste, que por mim, Senhor, morreste, pra remir do cativeiro. Tu sofreste em meu lugar, pois agora que sou tua, sem jamais a te perder, quero, meu Senhor, servir-te, grata e só por ti viver. De maneira tal me amaste, que por mim, Senhor, morreste, pra remir do cativeiro. Tu sofreste em meu lugar. Estás no céu e eu na terra, esperando o teu voltar. Levarás então a escrava pra contigo aí reinar. De maneira tal me amaste, que por mim, Senhor, morreste, pra remir do cativeiro. Tu sofreste em meu lugar. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós
foi evangelizada. Ouvintes, é muito importante e necessário nós sabermos o que é que estamos ouvindo, que qualidade de coisa que estamos ouvindo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Isto deve alertar a todos, individualmente falando, a cada pessoa, sobre o que tem ouvido, especialmente acerca de Deus. Uma vez que a fé vem pelo ouvir, é necessário que nós façamos um inventário que tipo de fé nós temos. Se você ouve que há 3 pessoas na divindade, a sua fé vai ser em 3 pessoas. Um pai mais velho, um filho mais novo, o Espírito Santo. Não sei como eles fazem com o Espírito Santo. Seria uma pomba, uma pessoa, não sei como explicar isto aí, não é? Eu sei explicar a minha fé. Mas o resultado é isso. Se você ouve que o batismo é somente nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, então a sua fé vai ser batismo nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Ora, mas Mateus 28:19 diz que é para ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, toda doutrina tem base bíblica, na verdade. Mas o nome ali não está sendo usado. Está sendo usado apenas os títulos. Se você pega as referências de Mateus 28:19 e tem fé na mesma escritura, você vai exigir que seu batismo seja em nome, não nos títulos. Você vai exigir o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia não diz em nomes, mas há nome. Um nome para essas 3 manifestações de um só Deus. Esse nome é Senhor Jesus Cristo. Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Jesus jamais seria o Cristo sem que o Espírito Santo estivesse nele, ungindo, habitando nele. Isto é certo. Em síntese, você já apanhou, já constatou a necessidade de fazermos um inventário sobre a qualidade da fé que nós temos. E pelas doutrinas que nós temos, pela palavra que nós ouvimos, então nós podemos qualificar a nossa fé. Fé batista, fé presbiteriana, fé assembleiana, fé metodista, fé católica e assim por diante. 900 e tantas fé. Cada um com uma fé, cada um com um modo de pensar, cada um com uma maneira. Mas há uma só maneira de Deus. Deus só tem um caminho. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem, não é vai, ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Agora, há uma necessidade extrema, mas as pessoas sentirem essa necessidade é o que seria mais importante, de qualificarem a fé. Os pagãos também têm fé, e eles estão satisfeitos, e às vezes são mais corajosos e mais fiéis naquela fé que não é taxada de cristã. Porque eles têm coragem até de dar um filho para um crocodilo comer, levados pela fé. Eles têm coragem de ficar cegos adorando o sol. Isto é fé. Na verdade, uma fé errada. Mas não há fé errada somente nos pagãos. Mesmo taxados de cristãos, tendo uma fé errada, não passa de um pagão.
Isso é paganismo, enxergar 3 pessoas na divindade. Sim, de onde nasceu isso? A história nos mostra que nasceu 325 anos depois de Cristo no Concílio de Nicéia. Na Bíblia nós não encontramos isto. Jesus nunca diz eu sou o segundo. Ele diz eu sou o primeiro. Ele diz quem vê a mim vê o Pai. Ele diz eu e o Pai somos um. Ele diz eu vim em nome de meu Pai. Manifestei o nome de meu Pai aos homens. Por que não queremos usar o nome do Pai, então, no batismo? É porque estamos vendo, através de uma fé pagã, 3 pessoas distintas na divindade. Mas veja onde tem isso na Bíblia. Oh, se vocês quisessem tomar conhecimento melhor disto que estou falando. O Senhor tenha misericórdia de cada um. E que no tempo próprio, na hora certa, cada um possa entender em que hora estamos vivendo. Mas o que podemos fazer mais do que isto? Falarmos, pregarmos, mas a recompensa é certa. Existe uma semente eleita que, ao ouvir esta mensagem, ela se move dentro da pessoa. É como a água que cai na semente. Aquela semente é germinada. Ela apodrece, na verdade, morre, mas brota. A água é a palavra que você ouve. Esta palavra certa. Esta palavra que vem especialmente para os filhos de Deus. E que nos gera de novo, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível. Por quê? Por um credo denominacional? Não. Pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Bom é que em tempo nós constatemos o que somos. Como homens, somos carne. E a carne é como erva. E toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu sua flor. Isso São Pedro disse, naturalmente baseado também no que o profeta Isaías diz no seu capítulo 40. Versículo 6 em diante está escrito: que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza, como as flores do campo. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Não é maravilhoso isto? Onde se encontra? Em Isaías, capítulo 40, a partir do verso 6. Mas vocês estão notando aqui uma coisa? Na verdade, o povo é erva. O que é este homem jactancioso que se estriba em seus próprios pensamentos e se torna arrogante, inflexível nas suas maneiras de pensar, a ponto da palavra de Deus bater nele, chocar com ele e ele não sentir coisa alguma? Mas o que é o homem em si? O que é a carne em si? O que resiste à inclinação que existe no homem, que é inimizade contra Deus, é justamente a carne. Agora, se nós estamos vivendo simplesmente para uma satisfação da carne, ora, ela vai exigir Deus também, ela vai exigir religião,
ela vai exigir doutrinas, ela vai exigir cultos, mas como a carne de Caim exigiu. Cultos bonitos, bem preparados, mas sem a revelação de Deus. Fiquem sabendo, ouvintes, o mundo não quer, de maneira alguma, a revelação do Senhor. Não quer, de maneira alguma, a palavra de Deus. Porque a palavra é o sol, e quando o sol bate nessa flor da erva, nessa glória do homem, ela acaba, ela seca. Quando esse sol penetrou naquela erva, naquela flor do então Saulo de Tarso, ela secou na hora. E o que teve de se manifestar ali doravante foi Cristo. No sentido, todo homem está seco. A sua flor, a sua glória, a sua fama seca-se como a erva. O que é o homem para que Deus se lembre dele? O que é o filho do homem para isto? Por outro lado, a palavra nos diz que somos templos do Espírito Santo. Por outro lado, há uma semente incorruptível em nós, que se agrada perfeitamente daquilo que é verdade, da palavra de Deus, em todos os instantes e em todos os momentos da nossa vida. O que clama dentro de nós só é respondido, só é satisfeito pela palavra genuína. Possivelmente estamos falando a pessoas que clamam por isto, sabendo que só de Deus pode proceder vida eterna, só de Deus pode proceder palavras de vida eterna, e não de homens, não de pensamentos humanos, e por isso clamam pela verdade. E quando a pessoa clama pela verdade, a verdade logo lhe responde: estou aqui, em um lugar, mas onde estás? Está ali naquela igreja, está ali naquela outra igreja tal, está ali naquela outra igreja mais velha, mais bonita, mais rica, está ali naquele grande gênio intelectual? Não. Onde está a verdade? A verdade está exclusivamente na palavra de Deus. Está exclusivamente em sua palavra, porque a verdade é a palavra. A verdade se fez carne e se pôs diante dos homens. E os homens tiveram a verdade na mão e jogaram a verdade como se joga peteca, para lá e para cá. Pilatos mandou a verdade para Herodes. Herodes devolveu a verdade toda fantasiada para Pilatos e se fizeram amigos. Saduceus e fariseus se uniram contra a verdade, e é o que está acontecendo agora. Eles se unem contra a verdade, contra a mensagem do profeta. Mas onde está a verdade? Procurava-se a verdade naqueles dias, e eles não podiam ver a verdade senão em suas tradições. Eles batiam no peito arrogantemente que eles tinham a verdade. Mas, no entanto, Jesus disse, a verdade disse para eles: se não crerem que eu sou, perecereis, morrereis em vossos pecados. Quando você clama pela verdade, a verdade lhe responde. Mas de onde, continua a pergunta? De um credo, de um dogma? Não, ela só pode responder da sua palavra, da palavra de Deus. Se você quer viver na verdade como mulher, você não pode ter outro pensamento a não ser aquele apresentado em 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 9. 1 Pedro capítulo 3 e tantas outras referências. Você não pode viver na verdade sem observar estas coisas. Um reverendo disse para o profeta desta era: eu não prego um evangelho baseado em roupas. Isso demonstrou que aquele reverendo
está pregando um evangelho completamente contrário ao que Paulo pregou. Ele diria a mesma coisa para São Paulo. Ele diria a mesma coisa para São Pedro. Ele diria a mesma coisa para São João, para todos os apóstolos. Eu não prego um evangelho como vocês pregam, baseados em batismos, baseado em roupas, baseados nisto e naquilo. Não, na verdade, o evangelho dos apóstolos foi baseado no sangue do Cordeiro, partindo lá do Calvário. Mas para quê? Para que nos acoberte em imundícia, em nudismo, em falta de pudor? Não. Paulo disse, porque estamos debaixo da graça, vamos permanecer no pecado e apresentar os nossos corpos como instrumentos de iniquidade, de provocação, de insinuação? Não, 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 não. O evangelho de Paulo não foi baseado em roupas, foi baseado em sangue, mas um sangue que purifica, que limpa o caráter, que limpa o espírito. Se uma mulher deseja viver aí sendo vista pelos homens, isso prova que algo está mal com o seu espírito. O seu espírito está tão sujo quanto o espírito daquela mulher imunda. Por isso que ela tem os mesmos desejos. Oh, Deus não vai te julgar de maneira alguma, a não ser pelo espírito que há em você. E o único meio de se salvar é ter o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo só nos conduz na verdade. Onde está a verdade? Ele vos guiará em toda a verdade. A Ele, sim, Ele quem? O Espírito Santo, a pessoa de Cristo na igreja. O Espírito Santo, o mesmo que gerou a Cristo, é o que deve nos gerar. Nós não devemos ser gerados por um credo, por um dogma, como São Pedro diz. O melhor que nós devemos fazer é, nesta hora, morrermos para todas essas coisas, essa flor toda secar, e sermos gerados de novo, não de semente corruptível, não de credos nem de renovações denominacionais, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Se somos gerados de novo pela palavra viva de Deus, seremos novas criaturas. Mas se somos gerados de novo por uma renovação denominacional, não passamos de velhas criaturas com roupagens novas? Seria isto? Ou seria um remendo de pano novo em vestido velho? Ou seria vinho velho em odres novos? É o que não passa disso, destas tais de renovações. É botando remendo de vestido novo em vestido velho. O rombo fica maior, eles ficam piores do que os demais. Ficam mais rebeldes e eles estão mais próximos da verdade, por isso eles crucificam a verdade. Eles são os maiores inimigos da verdade. Os pentecostais, os renovados, os outros que já ficaram para trás em outras eras, em justificação apenas e mensagem de Wesley e de Lutero, esses são os que menos perseguem a verdade. Mas justamente quem estava mais próximo do reino, como Jesus disse para aquele escriba, para aquele homem tão reto, tão bom, não estás longe do reino de Deus, não estás longe, você pode até pegar no reino e crucificar o reino, e matar o rei. Oh, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, e que cada um possa segurar em suas mãos, porque somente Ele tem mãos que podem nos segurar. Deus, o Senhor, e estas mãos são a sua palavra, as Escrituras sagradas. Em nome de Jesus, o Senhor vos abençoe. Amém. Vale escuro diante de mim, vou seguindo, eu preciso
de luz. Na escuridão cruel, eu olho para o céu, segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me deixes cair. Segura a minha mão, Jesus. As batalhas da vida preciso vencer, avançar sem as forças perder. Colina acima vou, levando a minha cruz. Segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me deixes cair. Segura minha mão, Jesus. Quando a hora soturna da prova chega, faz um hino meu ser entoar, e eu veja de manhã as bênçãos em sua luz. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me deixes cair. Segura minha mão, Jesus. As águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta lida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai.
Senhor sempre te conduzirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai.